Bom dia, igreja. Paz. Você pode tomar assento. Vocês querem ficar dentro? Fica só. Amém, irmãos? Tem sido bênção? Bom, né? Coisa boa. Vocês já viram que nos últimos dias aí, o pessoal que tem estado com vocês aqui, vocês perceberam que ninguém é pregador, né? E eu também não sou. Então eu queria compartilhar com você alguma coisa, algo que o Senhor tem trabalhado, né, no coração da gente. Está lá o texto que eu quero usar, que eu quero começar, eu vou citar alguns textos, mas o primeiro texto está em Lucas, no capítulo 3, no versículo 1, nós vamos falar sobre João Batista, né, esse amigo que tem estado conosco aí desde da primeira ministração. E a maioria de nós tem João Batista, né, uma inspiração. Não é isso? Todos acharam? Diz assim o texto: no 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exerciam o ofício de sumos sacerdotes. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Então, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Assim, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas, pois que todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão aplanados. E todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. João repreendia as multidões que vinham para ser batizadas por ele. Raça de víboras, quem lhes persuadiu a fugir da ira vindoura? Produzia então frutos que demonstrem arrependimento. E não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão, nosso pai, pois eu asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Amém? Senhor, nós te damos graça por esse tempo, te damos graça, Senhor, pela palavra que tu tens derramado, Senhor, nesta casa. Te damos graça por cada irmão e cada irmã que se dispôs a estar nesse tempo, Senhor, se alinhando, buscando, aprendendo, querendo, Senhor, expandir mais e mais o teu reino. Nós pedimos, ó Deus, que o teu Espírito seja conosco, continue conosco, nos ensine, nos exorte, Senhor, e que essas sementes que têm sido lançadas, Senhor, desde o princípio aqui, nesses corações, logo frutifiquem, Senhor, e dê frutos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, João Batista, ele foi chamado pelo próprio Senhor para desenvolver um trabalho. Amém? Ele foi chamado num lugar, né, bem pouco provável. Ele foi chamado no deserto, entendendo que esse deserto aqui não significa o lugar árido, né, como nós temos
o pensamento, né? Quando falamos em deserto, logo imaginamos aí o deserto do Saara, areia, né? Não significa isso, né? E a gente pode ver que ele está bem próximo, né? De água, né? Então, mas é um lugar de solidão, é um lugar, esse deserto, ele aponta para um lugar inóspito, sim, mas um lugar solitário. Foi num lugar solitário que João foi chamado para preparar o caminho do Senhor. E ele começa então ali a sua missão. Ali ele começa então a correr toda aquela região do Jordão, e ele começa então a se tornar popular, vamos assim dizer, e as pessoas começaram a saber quem é esse cara que está falando essas coisas. E quem se aproxima primeiro dele, né? Quem vai para medir, para inquirir, são fariseus, né? É a religião, irmão. A religião é que se aproxima para medi-lo. E ele então já recebe dessa forma, né? Confrontando esse sistema religioso, essa coisa organizada, confrontando isso que começou bem, mas que nesse tempo estava mal. Vocês sabem que João era filho também de sacerdote? E eu acho lindo, porque ele não está aí com isso tudo que está acontecendo em volta dele. Ele não está nem aí, irmãos. Ele não está nem aí com aquela coisa organizada, aquela religião organizada que estava ali agora. E ele está num lugar deserto. A Bíblia fala que ele vestia-se com roupas feitas de pelo de camelo, que ele tinha um cinto, né? Um cinturão de couro à sua cintura, e aí você fica imaginando a figura agora, né? Que ele comia gafanhotos e mel silvestre. Consegue imaginar ele? Naquele deserto? Sem prestobarba? Imagina como era esse cara. Certamente ele era a contramão, né, da religião, porque a gente vê Jesus falando: o que vocês vieram ver no deserto? E aí ele começa a dizer, né? Ah, vocês vieram ver um cara vestido de roupas finas? Não, esse não está aqui. Esse assiste nos palácios. Então, ele era um cara bem atípico, né? Ele era um cara bem focado. Eu acredito que João tinha uma vida invejável, ao ponto do próprio Deus chamá-lo, né? Convocá-lo para fazer isso. E, irmãos, ele vem preparar o caminho do Senhor, ele vem falar a essa religião que eles precisavam arrepender, que eles precisavam voltar atrás naquelas práticas deles, e que o coração deles precisava ficar, né, pavimentado para que o Messias pudesse chegar. E ele começa então essa labuta. E João, ele consegue fazer isso. Jesus vem a João. João batiza Jesus. Se esse era o propósito dele, preparar o caminho para que o Messias, o Cristo, chegasse, nós podemos dizer que ele cumpriu isso, amém? Ele preparou isso, ele preparou os corações e Jesus veio até ele. Eu queria que você abrisse agora em João, João 1,
29. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, eu chamo isso as vindas de Jesus. Jesus, ele se apresenta para cada um de nós pelo menos 2 vezes. A primeira vez, ele vem a nós para que a gente o conheça. Ele vem para que nós o conheçamos e para que nós o aceitemos. Para que nós, em arrependimento, sepultemos em batismo o velho homem e que o novo homem possa emergir dessas águas. Mas Jesus também vem uma segunda vez, pelo menos. E está no mesmo capítulo, no versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E observando que Jesus passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então Jesus, numa segunda vez, ele passa por nós. E essa segunda vez, é para que a gente o siga. Para que a gente se torne, então, seguidor de Jesus. E eu creio, irmãos, que aqui começou o problema de João. Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Se a chamada de João foi para que ele preparasse o caminho do Messias, e o Messias agora estava ali, essa primeira missão de João, eu creio que finda nesse momento. Agora era a hora de ele seguir a Jesus. Porque logo agora, logo a partir do batismo, Jesus começa a pregar o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas João continuou fazendo a mesma coisa que fazia. O que eu quero comunicar, irmãos, a cada um de nós hoje, é que nós fazemos parte de uma grande missão. E nós temos, cada um de nós, alguns juntos, outros isoladamente, nós temos submissões. A missão maior é a do Senhor, e a nossa são submissões. Então, nós precisamos estar atento para isso. E eu acho que João, né, esse é do meu livro de heresias, como diz que todo mundo tem um livrinho de heresias. Então eu fico pensando nisso. Se a gente pudesse mudar essa situação, né? Se a gente pudesse mudar isso, se João, junto com aqueles 2 discípulos, ele tivesse seguido a Jesus, será que a gente não teria hoje o evangelho de João Batista? Será que João Batista não seria um dos apóstolos?
Mas ele não discerniu isso. E eu sei, irmãos, que o Senhor está sobre todas as coisas, né? Eu estou aqui só devaneando, pensando como poderia ser ou como seria se isso tivesse sido diferente. Porque eu vejo um problema aí. Eu vejo que alguma coisa aconteceu, no meu ver, de errado, né? Porque João partiu tão novo, né? E um cara que era uma referência, né? Que poderia ser o homem que transformaria aquele sistema religioso, que quebraria aquele sistema religioso. Sei lá, eu acho que ele poderia ser mais usado, acho. Astrologia não é ciência, né? Eu sei disso. Mas eu fico imaginando e viajando nisso. Porque nós também somos assim. Deus nos chama num primeiro momento para fazer alguma coisa. E a gente executa isso. Depois essa coisa, irmão, se torna parte da gente e a gente não quer largar. E a gente não quer largar. E aí o que acontece? A gente fica tão ligado àquilo de uma forma que a gente perde a cabeça. Nós precisamos entrar nesse tempo de deserto. Eu acho que o deserto é o nosso lugar. Recebemos a missão, executamos a missão, voltamos ao deserto, abrimos os nossos ouvidos e esperamos então, vamos esperar o que o Senhor, qual é a próxima missão, qual é a próxima submissão que a gente vai executar. Porque isso é muito delicado, irmãos, é muito sutil e a gente não percebe. Parece-me que a gente sempre precisa ter algo, né, para ficar agarrado. E eu quero fazer menção aqui a um outro problema, antes de eu retornar a essa linha, que nós temos com relação... João foi o maior dos profetas, foi o último da antiga aliança, e era o cara. Jesus falou que ele era o cara. Mas me preocupa hoje, irmãos, o que eu chamo de pseudo-profeta. O Brasil, a igreja, o mundo está cheio de pseudo-profeta. Pseudo-profeta é aquele que não é profeta, mas se diz profeta. Então eu peguei algumas coisas que eu já vi e que até aconteceram comigo. Mas tudo aqui é verdadeiro. Se tiver alguma coincidência aí, como é que é aquela coisa? Mera coincidência. Ó, a maioria dos pseudoprofetas, eles profetizam balela, o que eu chamo de balela. A balela é aquela coisa assim, ó: eis que te digo, eis que te falo. Uma profecia mística. Estou vendo. Tem um mistério aqui. Uma coisa meio bola de cristal, né? Né? Profeta que escolhe o que comer e onde comer. Nunca encontraram um desse? Eu já encontrei. O que comer e onde comer. Não come mais gafanhoto e mel silvestre, né? Come agora o que quer e onde quer. Eu vi profetas que profetizam que você deve me dar TV, que você deve me dar dinheiro, que você deve me dar passagem aérea, que você deve me dar.
Eu lembro de uma vez, irmão, que eu estava numa vigília, numa igreja lá em Itajaí, que fica em frente a uma universidade. Uma vigília, aí chegou um pseudo-profeta, e disse assim para mim, ó: eis que te digo, servo meu, tenho ouvido o teu clamor nas madrugadas. Irmão, certamente esse profeta errou de endereço, porque de madrugada eu durmo, irmão. A menos que Deus estivesse no Japão de dia, para ouvir, né? Eu aqui. Não, Deus estivesse no Japão de noite, para ouvir meu clamor, que seria dia aqui. Porque de noite eu durmo, eu não oro. Só se eu for despertado pelo Senhor. Aí sim, aí eu fico intercedendo, fico orando. Mas nesse momento aqui eu dormi, irmão. Pensa num cara que é bom de dormir, sou eu. Fecho os olhos e pago. Sentado no escritório. Não tenho preguiça de dormir. Não tenho preguiça de dormir. Mas a pessoa, ela veio dizer que o Senhor ouviu meus clamores na madrugada, a minha oração na madrugada. Assim, está doido? Deus está doido. Não tem como ouvir, porque eu não oro de madrugada, eu durmo de madrugada. Deve ser uma interpretação, né? Irmãos, pseudos profetas que a casa é um lixo, família desestruturada, desorganizada. Mas por que, pastor, que está falando isso? Eu falo isso, irmãos, assim, ó. Por quê? Porque isso sufoca a verdadeira voz profética. Essa maquiagem, essa coisa, isso sufoca a verdadeira voz profética. E eu ouso até dizer o seguinte, que hoje não há uma voz profética. Hoje existe um sussurro profético, um balbuciar profético, que a gente não consegue discernir, porque existe uma multidão de pseudos profetas. E existe também uma multidão de irmãos que dão vazão a isso, que permitem isso, que inclusive procuram isso. Quantos de vocês sabem de gente que vai de porta em porta, buscando profecia, buscando... Irmãos, eu estou indo para 20 anos de caminhada? Não, 18, né? 18 anos, é. Isso eu vejo desde que eu me converti. Desde que eu me converti. Mas graças ao bom Jesus, eu já fui liberto disso bem cedo. Me levava em casas de oração, uma tribulação, irmão. Gente buscando orientação, quando na verdade devia buscar em Deus, busca em pessoas. Existe uma multidão de vozes, é uma confusão, ninguém sabe para onde vai. Pseudo-profetas que atrapalham a voz, a verdadeira, a genuína voz profética do Brasil. Vive numa, sei lá, num lugar que eu não consigo nem discernir. Que lugar é esse? Eles sufocam, é um monte de voz, aí um manda ir para a direita, outro manda ir para a esquerda, outro manda ir para frente, outro manda voltar, outro manda girar. E a gente valoriza essas coisas. Então, se nós temos um compromisso em nosso coração, genuíno, um comprometimento mesmo, irmãos, com a igreja desse tempo, nós precisamos nos libertar disso. Uma outra coisa interessante que eu acho, quer ver? É até uma pergunta que eu busco resposta.
Pastor Luiz é o presidente dessa igreja. É o homem que mais está com esse microfone em mãos. Eu sei que ele é um homem que está em evidência aqui. Eu acho comum ele receber tanta palavra, tanta direção, né? Por causa da evidência deles. Mas eu queria que alguém me respondesse o seguinte, irmãos. Por que ninguém vem profetizar para mim? Por que só profetizam para aquele? Por que só profetizam para o pastor Luiz? E profetizam um monte de balela, né, pastor? Muita balela. Eu queria saber por quê. Porque isso é pseudo-profeta, irmãos. Não, eu estou mais bonzinho. Não, mas olha só. Eu só vejo uma coisa, irmãos. Quando esses pseudo-profetas, por exemplo, vêm profetizar, nesse caso o pastor Luiz, é para atrapalhar, irmão. É para tirar do foco. É para roubar o tempo. É para impedir que ele escute a verdadeira voz. É só para isso. Para mim ninguém profetiza, irmão. E para muitos outros pastores aqui, ninguém recebe uma profecia. É engraçado isso. Irmão, nós estamos numa guerra e a nossa munição é o tempo. Então nós temos que ser precisos no nosso tempo. Se nós formos precisos no nosso tempo, a gente vai chegar. Agora, se a gente ficar se distraindo, é tempo roubado, irmão. É tempo perdido, nós não conseguimos mais remir esse tempo. Passou. Hoje é dia 31. Dia 30 de 2015, nunca mais. E se a gente perder tempo com essas coisas, com esses pseudos, a gente se distrai. E se distraindo, irmãos, para onde é que a gente vai? Quer ver? Lucas, capítulo 7. Deixa eu só dar uma recapituladinha. Então, João segue fazendo, lembra? João segue fazendo o que fazia antes. Ele continuava pregando arrependimento, né? Mas o caminho já estava preparado, o Messias já havia chego, e diz assim, deixa eu ler para você. Por que eu digo, né, que ele continuava fazendo? Mateus 4,17 diz que daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pronto, assumi o lugar. Cheguei. Mais à frente um pouquinho, dizia assim, lá em João 4, diz assim, que, por isso, quando soube que os fariseus, quando soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, ou seja, João fazia ainda, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos. O que acontece, irmão, quando a gente não entende, né, o tempo? João, mais do que todos, ele tinha ouvido, ele tinha recebido, ele tinha tido a revelação. Então, olha só, Lucas 7:18 a 20, diz assim: então,
os discípulos de João, já é para me falar aqui, é? É. Irmão, a minha cabeça ferve. Não, mas é que eu não, a minha memória, né, lembra que tinha um negocinho que a gente fumava antigamente, que queimava os norongos? Olha só, diz assim, ó. Então, os discípulos de João lhe relataram todos esses acontecimentos e João, chamando 2 deles, João estava na cana e os discípulos estavam falando o que Jesus estava fazendo. Aí disse assim, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar, és tu aquele que estava para chegar ou havemos de esperar outro? Assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus, lhe explicaram, João Batista mandou-nos para vos indagar, és tu aquele que estava para chegar ou havemos de esperar outro? Irmãos, aqui eu tiro uma grande lição. João estava no deserto, lá com a sua roupa fina, comendo a sua nobre mistura, tendo uma conexão com Deus invejável. Aí ele cumpre a missão dele, Jesus chega, ele continua fazendo o que ele vinha fazendo, e agora ele está encarcerado. Ele está encarcerado aonde? Não é no sistema, não é no deserto, é no sistema. Agora ele saiu do deserto e ele está no sistema, nesse sistema religioso, nesse sistema que corrompeu todas aquelas mentes naquele momento, ok? E agora ele tem o quê? Irmãos, quer ver, ó? Vamos ali em Mateus 3, do 16 até o 17, a gente vai ler. Amém? Diz assim, ó. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse, esse é meu Filho amado, em quem muito me agrado. Irmãos, João, ele viu, ele ouviu, ele foi chamado no deserto, ele ouviu a voz do Senhor, ele viu a pomba descer sobre Jesus, ele ouviu a voz. E como é agora que esse cara tem dúvida? O sistema, irmão, confundiu ele, ao ponto dele mandar os seus discípulos lá e perguntar se Jesus era realmente aquele que viria, ou eles teriam que esperar, ou haveremos de esperar o outro. Então, irmãos, nós não estamos lidando com coisa pequena, amém? Com coisa sutil. A gente não percebe. A gente não percebe. Será que a gente aqui está disposto a ser um João Batista? Quem está disposto a ser João Batista, levanta a mão. Vamos começar pelo antes da cabeça na bandeja. Antes da cabeça na bandeja. Quer ver, ó? Vamos quebrar os cartões de crédito?
Não vamos mais comprar na Casa Bahia. Não vamos mais comprar no crediário. Não vamos mais participar de nada. Vamos nos separar? Irmão, tem gente que não vive sem internet hoje. Não é? Como é que a gente vai viver sem internet? Não tem como. Eu lembro que no meu tempo era a máquina de escrever. Quando a máquina estragava, acabava. Podia faltar até energia elétrica, né? Porque ela era mecânica. Mas assim a gente está impregnado também de um sistema. Que não tem a ver com um sistema de computador, irmão. Existe algo organizado e que nós estamos dentro. Mas o que acontece? Nós não resistimos a isso. Nós nos damos a isso. Nós trazemos esse sistema de fora para dentro. Nós somos os maiores conectores com isso. E isso, irmãos, está aqui, ó, na nossa mente. Tenta pensar diferente para ver se você já se atrapalha. João, quando veio e confrontou aquele sistema, ele estava isolado. Mas quando ele se distraiu, ele estava no sistema. E no sistema, nós temos dúvidas. Será que ele é mesmo? Será mesmo que esse negócio de Jesus é verdade? Será? Porque ele falou que ele voltaria e não voltou? Será que isso não é coisa da nossa mente? Será que realmente existe esse negócio de igreja? Meu Deus, como é que pode? Quem não tem essa dúvida, irmão? Será que realmente eu estou no lugar certo? Será que esse é o meu chamado? Então, irmãos, nós precisamos nesse tempo, nós precisamos parar e não fazer o que nós não fomos chamados para fazer. Nós não devemos permanecer aonde nós não devemos permanecer. Nós vivemos buscando o conforto, a estabilidade, a segurança. E quando a gente alcança isso, a gente quer ficar nesse lugar. Na minha imaginação, então, santificada, eu penso que João estava nessa situação, né? A igreja do irmão João, situada à margem do Jordão, ia muito bem, muitos membros, muitos aceitando a Jesus, muitos sendo batizados, muitos participando da escola bíblica dominical, com o ancião Zacarias, todos os domingos de manhã. Mas não era isso. Talvez, se ele tivesse seguido realmente, a gente tivesse esse livro, né? O livro de São João Batista, apóstolo. Esse tempo, irmãos, eu penso que é um tempo de mais sobriedade. Quando eu falo sobriedade, irmão, eu não falo de movimento, do culto pentecostal canela de fogo, do sapatinho, não é isso. Eu falo em nós. Porque esse tempo, irmãos, é o nosso tempo.
Esse é o tempo que nós não podemos nos distrair. E quando eu vejo um grupo como vocês aqui buscando orientação todos os dias, há uma semana, isso nos alegra, isso me alegra. Porque eu sei que realmente vocês estão buscando algo genuíno e verdadeiro. Vocês querem acertar. Vocês vieram aqui porque vocês entendem que é preciso se conectar. É preciso fazer, é preciso entender que nós precisamos estar juntos, que nós precisamos estar unidos, que nós precisamos fomentar a unidade do corpo, que sozinho nós não faremos nada. É isso que eu consigo ver em vocês, entendeu? Só que, irmãos, o joio, ele cresce junto com o trigo e ele é igual ao trigo. O joio não é eu, não é você que vamos arrancá-lo, né? São os anjos do Senhor que virão e removerão. Nós sabemos disso. Mas esse é o tempo, mais do que nunca, da sobriedade, que eu me refiro a isso, a essa seriedade de realmente fazer o que nós fomos chamados para fazer. O reino em movimento, irmãos, é muito sugestivo esse nome. Porque o reino continua em movimento. Quem não permanece em movimento somos nós. Sabe a teoria evolucionista? Eu vejo o reino de Deus como a teoria evolucionista. Expansão. Ele está em expansão, ele está crescendo. Ele continua se expandindo. Continua expandindo-se. Então, ele está sempre em movimento, mas nós não. Nós é que paramos. Nós é que ficamos dormindo na luz. Somos nós. Então eu penso, quando eu falo nessa sobriedade, é na responsabilidade que está sobre nossa geração. Será que nós vamos conseguir cumprir isso ou não? Será que a gente vai ficar se distraindo com esses pseudos aí, que estão comprometidos com a sua causa, e não com a causa do Senhor, com a causa do reino? João era um menino quando morreu. 31 talvez, né? Talvez 31? É? Ele era um pouquinho mais velho que Jesus? 6 meses mais velho, né? Jesus começa a 30, então ele devia ter aí 31. Menino. Dentro do judaísmo até é a idade que inicia 30, né? É. Era um menino, irmãos. Tinha uma vida toda pela frente. Mas ser João, na nossa geração, implica em dar a cabeça. E nós estamos dispostos a isso? Quanto você está disposto a dar? Porque muitos de nós temos medos. Tem muitos de nós que vêm para a igreja porque vai que esse negócio de igreja é de verdade. Eu lembro de um lugar que a gente ia orar, e ali ia orar o pastor, ali ia orar o padre, ali ia orar o pai de santo, ali ia orar tudo quanto é fé. E tinha um monte de ídolos assim. E a gente dizia: que ídolos são esses aí? Não, isso aí é porque era do meu pai, então eu guardo aqui para... Né, que era do meu pai. Então tinha um monte de ídolo de tudo quanto é religião que se imagine, que a pessoa cria, né? Então, irmãos, nós precisamos nos posicionar nesse tempo.
é de verdade, o reino é de verdade. Jesus é de verdade. O trabalho da igreja é de verdade. O reino continua se expandindo. Com você ou sem você. Porque o propósito do Senhor vai se cumprir. A nós vai ficar a vergonha de conseguir ou não, de fazer ou não. Eu penso que nesse tempo é um tempo de sobriedade. Esse tempo é um tempo de a gente parar. E eu falo, quando eu falo parar, não falo fechar. Mas a gente já está com cabelo branco, com barba branca, né? Na caminhada. Não podemos mais ficar sendo agitados, irmãos, de um lado para o outro, com modismos, com axiologias. Tem um trabalho sério para ser feito. Onde você está, esse luzeiro que você precisa ser, onde você está. Nós não podemos mais nos distrair. Eu penso que João foi bem. E eu acredito também que a Bíblia é correta, está correto. João tinha que morrer, né? Mas é a minha mente humana que gostaria de aproveitá-lo melhor. Ou se a gente tivesse uma chance. Muitos de nós já estamos com a cabeça na bandeja, mas não pela causa do Senhor, né? Já perdemos a cabeça por outras causas. E não conecta mais. Mas eu penso nisso. Se fosse diferente, será que nós estamos realmente, como aqueles discípulos, nós estamos seguindo a Jesus? Ou a gente continua na nossa pegada? Então, irmãos, que esse tempo que vocês separaram para essa escola, que a gente saia daqui realmente com esse coração apaixonado pelo reino, apaixonado por Jesus, mas que isso seja algo tão verdadeiro como nunca. Que a gente entenda, eu oro para isso, para que a gente compreenda a dimensão para a qual nós fomos chamados. Muitos de nós, irmãos, não tivemos iniciação, né? A gente nasceu nascendo, tateando, apanhando, fazendo, abrindo a picada. Mas quantos de nós estamos dispostos a nos anular, a morrer pela geração que vem? Quantos de nós estamos dispostos a isso? Você lembra quando a minha geração ainda fez isso? Talvez a atual agora, aí o pessoal aí com mais de 40 fez isso. A gente plantava, lembra-me isso, lá na Getúlio Vargas, a gente fazia canteiro, aí comprava rabanete, plantava, comprava cebolinha, plantava, a gente curtia fazer isso. Isso ensina que existe tempo para as coisas, né? Hoje, nós estamos no sistema. E se a gente quer beterraba, a gente vai ali no sacolão, direto do campo e compra. Qual é a época de que fruta é agora? E o que não é agora, por exemplo? Goiaba não é. Manga não é. Melancia não é. Uva também não. E como é que tem? Como é que tem? Então, porque se transporta, não é isso?
Simples, não é? Mas se a gente quisesse comer uva aqui, como é que a gente tinha que fazer? Plantar uma parreira de uva e esperar o tempo da uva. E cuidar da parreira até que desse a uva. Mas como a gente está no sistema, nós não precisamos mais se preocupar com isso. Não, nem se preocupa. Hoje a gente tem tudo, irmão, aqui. Ninguém mais precisa vir à terra, plantar o rabanete, esperar o tempo para colher. Vai ali e compra, com tempo ou sem tempo, com época ou sem época. Não existe uma espera. E isso é o que a gente traz para dentro, né? O cara aceita Jesus no domingo e dali a 15 dias ele está pregando. É assim que é. A gente ganha uma pessoa, fala de Jesus para ela e pronto. Falamos de Jesus para ela, está resolvido. Já é crente. Isso é trabalho para uma vida, irmão. Isso é trabalho para uma vida. Nós temos que pegar essa geração e cuidar delas até. Se Jesus vir, amém. Se não, ensinar elas a cuidar de outros. Gastar a nossa vida por isso. Nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar. Nós precisamos chamar a responsabilidade dessa geração. E o melhor é a gente se separar. Quando eu falo me separar, eu não falo me isolar, não. Não é criar um kibbutz. Kibbutz? É kibbutz, é? Kibbutz? Não é criar um kibbutz e ficar fechado ali dentro. Não é isso. Não tem salvo só dentro do templo. Não tem salvo só na nossa comunidade. Isso já foi tentado e feito por muitos. Não funcionou e não funciona. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para estar misturado. É para isso que a gente foi chamado. Esse, irmãos, é o nosso tempo. Esse é o tempo que Deus nos levanta para fazermos essa diferença. Porque senão, irmão, daqui a pouco nós vamos estar duvidando de tudo. Se a gente não se posicionar, se nós não assumirmos essa responsabilidade, se nós não ouvirmos a voz profética. Eu escuto, né, a preocupação de irmãos com a voz profética ser calada. Eu não acredito que ela será calada, porque Deus é Deus, e Ele é que tem o maior interesse Agora que ela está sendo sufocada, está. Sufocada por pessoas mal intencionadas, por bebês, que a gente precisaria ter uma vara dentro uma varinha de correção, dentro da igreja, para dar umas reguadas boas, umas varadas boas, que estão interessados somente em se promover, que tem o altar como um lugar de evidência. Isso aqui é lugar de morte, irmãos. Está aqui em cima, custa. Mas tem gente, esses pseudos, eles querem esse lugar para evidência. Eles querem esse lugar para aparecer. Egocêntricos. Precisam brilhar. Precisam aparecer. Precisam estar em evidência. Precisam ser vistos como os. Isso nos distrai. Isso nos tira o foco. Não podemos perder o foco, irmão.
Não podemos perder o foco. Não podemos nos distrair, não. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa responsabilidade. O que nós temos preparado? Eu vejo a labuta de alguns homens, às vezes mal interpretados, que estão tentando restaurar marcos antigos, que estão tentando ser resistência para esse sistema que tenta nos engolir, muitos mal interpretados, outros com medo. Nós estamos num fogo cruzado agora, né? Com um monte de problemas nacionais. Irmãos, estou preparado para comer talo de bananeira cozido. Não tenho medo, não. Os economistas estão dizendo que vai ter uma crise agora em setembro, viu? Setembro agora vai começar o caos no Brasil. Irmão, não estou nem aí. Ó, tem um mar aqui, tem o rio Itajaiaçu, eu sei pescar, sou comedor de bagre, não tem problema, não vou morrer de fome. Não tenho medo disso. Eu tenho medo de nós. Eu tenho medo da nossa postura. Isso, a crise econômica, irmão, nós atravessamos, pegamos o final da ditadura, pegamos inflação, para comprar pão nós ia com um pacote de dinheiro, para comprar pão. A inflação nunca nos assustou. As contas eram pagas com juros, com os juros da desvalorização do dinheiro. Nós passamos e vamos passar. É até bom, isso fortalece a gente. Mas eu tenho medo de nós, na nossa postura, no nosso posicionamento e na nossa resistência. Eu tenho medo de nós, porque nós estamos à margem de tudo, nós igreja. Nós estamos com um problema seríssimo na família brasileira, na família mundial. Nós estamos vendo hoje, dentro das igrejas, o resultado da nossa indiferença. Nós trabalhamos dependência química. Você acha que dependência química é o quê? Desestrutura familiar, irmão. Desestrutura familiar. Fruto de um monte de coisa. De vícios, de adultério, de separação, de divórcio, de briga. E isso é droga. Violência. Irmãos, tudo isso está ligado a nós. Porque nós não temos sido. A nossa missão não terminou. Nós não podemos nos distrair com isso, com as coisas que estão acontecendo. Se tudo tiver que acontecer, irmãos, como a gente escuta, né, a respeito do casamento, casamento gay, a adoção gay, que seja na próxima geração, vamos resistir. Está errado, está errado. Hoje eu lia na Folha de São Paulo, que ontem, acho que foi ontem, uma nota, né, na Folha de São Paulo, que teve o que eu vou falar não é para motivar você, é só para você entender até onde essas pessoas estão dispostas a fazer, pelo que acreditam e pelo Deus que servem. Houve uma parada gay em Jerusalém. E um judeu ortodoxo esfaqueou 4. Pastor, é certo? Claro que não é certo.
mas eles estão dispostos a morrer. E pasme, esse mesmo cara já fez a mesma coisa em 2005, quando teve outra lá. É esse tipo de posicionamento. Não estou falando em posicionamento de violência, eu não sou a favor da violência, eu sou a favor da convicção do que nós cremos, do que nós vivemos, do que nós ensinamos. É a favor disso que eu sou. E não tem outra pessoa que pode fazer isso a não ser você, a não ser eu dar essa resposta. Volta para a vida real. Nós temos muito trabalho a fazer. Tem muita coisa para ser feita. Tem muito lugar que a gente precisa entrar. É por isso que as portas da igreja não estão prevalecendo contra o inferno. É porque a gente está sendo acuado e cada vez mais acuado. Alguém bate o pé e a gente baixa a cabeça. Não, irmãos. Nós somos a razão do Senhor. Nós estamos aqui para representá-lo e para fazer a diferença em todos os tempos. Nos inspiremos em João. Vamos voltar para o deserto. Vamos ouvir qual é a nossa próxima submissão, porque agora o dono da missão já veio. Vamos ver qual é a nossa próxima submissão e vamos continuar caminhando, mas juntos, porque só nós não vamos chegar a lugar nenhum. Você veio aqui buscar algo, então proteja o que você está recebendo aqui e exercite o que você está recebendo aqui, senão não vale de nada, irmão. É tempo perdido. Você não pode perder tempo. Se você veio aqui só para ver o movimento, fez errado, perdeu dinheiro. Agora, se você veio aqui realmente para se posicionar, então você, desde o primeiro dia, está desafiado a isso, a ser diferente, a fazer o que você nunca fez, a vestir o que você nunca vestiu, a comer o que você nunca comeu, ou que você não comeria. É para isso que você foi chamado. Você foi chamado para a morte. Porque só com você mortinho da Silva é que o Senhor vai poder te usar, vai poder se manifestar através da sua vida. Quando tudo acaba, irmão, é que o Senhor pode nos usar. Quando acaba o orgulho, quando acaba a arrogância, a prepotência, quando acaba o ciúme e a inveja, quando acaba a nossa idolatria, a nós mesmos, né? Então você veio para o lugar certo, para morrer mesmo. Mas morra bem morridinho, irmão. Morre bem morridinho, não deixa nem um pedacinho. Morre bem morrido, para morrer uma vez só. Morre uma vez só, pronto, está morto, o Senhor pode te usar. Ele vai te usar e Ele quer te usar. Que a gente seja inspirado por João Batista. Que a gente tenha ele como modelo. E o cara era o cara. Mas resolveu deixar tudo isso e seguir ao Senhor. Que a gente seja isso. Amém? Discernir o tempo. Aceitar o tempo de parar. O tempo de uma nova submissão. Eu encerro aqui, irmãos.
Isso é o que eu queria compartilhar com vocês. O lugar que nós estamos, porque eu já ouvi, né? A gente requerer que somos a geração João Batista. Mas eu tenho visto, eu não vou dizer nenhum, né? Mas então vou falar poucos Joões dispostos a isso. E, gente, assim, ó, para mim vai ser frustrante, né? O dia que eu ter a consciência, a verdadeira consciência, e saber que eu falhei, ou que nós falhamos. Então que a gente possa, nesse tempo, assumir esse lugar, e morrer se for preciso, em prol do reino. Amém? Vamos nos colocar de pé então. Não se distraia, irmão. Continue focado, continua na missão que o Senhor te chamou nesse primeiro tempo. Se já cumpriu, volta para o deserto para receber a nova. Não se distraia, porque isso pode te custar a vida física. Eu sei que melhor é estar com o Senhor, mas estar com o Senhor, deixando uma conta aqui a ser paga ainda, não é tão bom assim. Amém? Pega na mão do teu irmão. Queria que você orasse por ele também. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos por esse tempo. Obrigado, Senhor, por tu ter chamado essa geração. Mas nós pedimos, ó Deus, que nós sejamos despertados, que nós sejamos, ó Deus, exortados pelo teu amor. Não nos deixa, Senhor, nos distrair. Não deixa, Senhor, nós perdemos o foco daquilo que tens proposto para essa geração. Senhor, nós temos convicção, Senhor, que tu cuida da tua igreja, que tu cuida de cada um de nós. Mas nos ajuda, Senhor, a discernir os espíritos. Ajuda, Senhor, a discernir, ó Deus, o tempo que devemos, Senhor, parar. Ajuda-nos, Senhor, a discernir os pseudos profetas, ó Deus. Na verdade eu oro, Senhor, que tu os afaste da tua igreja. Esses homens cheios de vaidade, cheios de maldade, cheios, ó Deus, de estratégias, tendenciosos, inimigos do teu corpo. Tira, Senhor, tira de nosso meio. Que fique, Senhor, somente a tua essência. Nós queremos ouvir a voz profética, sim. Nós queremos honrar a voz profética, sim. Mas nos ajuda, Senhor, a calar essas vozes. A calar, Senhor, esses que se dizem profetas, mas que têm um espírito de confusão, Senhor, para distrair a tua noiva. Que esse tempo, Senhor, seja um tempo de convicção, Senhor, de sobriedade. Um tempo, Senhor, onde a tua igreja, conduzida por ti, vai conseguir, ó Deus, cumprir o proposto. Nos ajuda, Senhor,
a sermos mais convictos, com menos medo. Nos traz, Senhor, a luz, nos traz a luz, ó Deus, que nos faz ver claramente. Nos ajuda, Senhor, a sermos resistência nesse tempo. Que tudo que tem entristecido o teu coração em nossa nação, nas famílias brasileiras, nos jovens, nos adolescentes, nas crianças, tudo, Senhor, que tem te entristecido, nos ajuda, Senhor, a ser resistência a esse tempo mau, aonde, Senhor, a iniquidade se multiplica e aonde o amor se esfria. Nos ajuda, Senhor, a remir essas coisas. Nos tira, Senhor, todo o medo. Que nós sejamos, Senhor, como adolescentes, irreverentes, sem medo. Que a gente faça, Senhor, porque cremos em Ti. Senhor, nos desafia, nos permite, Senhor. Tira o nosso medo, Senhor. Tira o medo de ser preso, encarcerado, por amor a Ti. Tira, Senhor, o nosso medo de nos posicionarmos diante dos gigantes que têm assolado essa nação. Nós somos o Teu povo, Senhor. Nos faz igreja atuante nesse tempo. Senhor, que não seja, Senhor, nenhum governo humano, que não seja, Senhor, nenhum partido político a definir, ó Deus, a força da Tua igreja, o poder da Tua igreja, mas que seja, Senhor, o Senhor. Nós não temos medo, Senhor, de atravessar esse deserto mundano, porque nós sabemos que Tu estás conosco, e nós sabemos, ó Deus, que é Tu que tens conduzido e tens guiado em vitória o Teu povo por toda a história, desde o princípio, Senhor. Ó, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixes cair em vaidade. Ó, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Ó, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Ó, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Ó, deixe-nos ser a geração que Te busca, que busca a Tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que Te busca, que busca a Tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que Te busca, que busca a Tua face,
busca tua face, ó Deus de Jacó. Irmãos, eu estou aqui debaixo de uma graça, não estou debaixo de emoção, não. Eu sei que eu estou falando para o Brasil, porque nós estamos na internet, e eu sei o Brasil, ele só vai mudar quando nós, igreja, nos posicionarmos. Por isso, irmão, eu falo para você, eu não tenho medo. Eu não tenho medo, irmãos. Eu não tenho medo de ser preso. Não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não ser um modelo para você. Porque o que corrompe não são palavras, são modelos. Se nós não somos luz, quão trevas estamos. A resposta está em mim, está em você. O quanto nós queremos e o quanto nós nos propomos a morrer por esse tempo. Então não tenho medo, irmão, de me posicionar. Eu tenho minhas convicções. Me importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu vou com os homens até onde eles não ofendem a Deus. A partir daí eu fico com Deus. E pode me prender. Não tenho medo, irmão. Não tenho medo, não. Meu tempo de medo já passou. É quando eu era menino. Agora eu não tenho medo, não. Eu quero morrer, mas eu quero ser modelo para essa geração. Por isso, a minha vida é pautada em 2 palavras: justiça e verdade. É só o que eu quero. E eu quero te convidar para vir para esse lugar também. Irmãos, existe uma multidão de testemunhas nos observando. E se a gente não estiver disposto a ser esse modelo para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes, para esses homens, para essas mulheres, nós não teremos uma próxima geração. Olha para trás, irmãos. Veja como era há 10, a 15, a 20 anos atrás. E veja como é hoje. Agora imagina como será na época ou no tempo do seu neto, se você não se posicionar hoje. Chega de brincar. Não é mais tempo de brincar de igrejinha. Os meninos cresceram e precisam se posicionar. Nós somos homens, mulheres, nós somos a igreja dessa geração. Como orei, o Senhor, Ele cuida de nós desde o princípio, desde quando a gente foi gerado nele. E Ele está no comando e no controle. E Ele vai nos conduzir como tem nos conduzido pela história. E nós vamos viver o que nós temos que viver, irmão. Se for perseguição, vamos sofrer perseguição. Se for morte, vamos sofrer morte. Mas não vamos negociar. Vamos continuar
com a nossa postura, com o nosso chamado, com a nossa verdade. Não se prostitua. Não se prostitua. Deus abençoe a vida de vocês. Deus nos ajude nesse tempo.